Pessoal, então hoje nós vamos falar o terceiro texto, né, da segunda parte, que é Ser e Pessoa, e esse terceiro texto ele tem como título Condições de Progresso e Harmonia. Eu vou colocar aqui o texto para nós. Já chegou aí para vocês? Aí você não está vendo a gente, né? Não, eu estou vendo vocês aqui na lateral. Do lado, é. Ah, tá. Eu estou vendo vocês aqui na lateral. Vou mantê-los aqui, mais escondidinhos. Oi? Que lindo! Tô vendo aqui. Oi, Tati. Só para falar que tá aparecendo já. Já tá. Ah, beleza. Obrigada, viu, querida? Pessoal, então, antes de falarmos sobre essas condições de progresso e de harmonia, eu achei interessante a gente fazer tipo um compilado, né, do que a gente falou dessa segunda parte, né, do que Joana nos fala e que a gente tenta trazer à luz de uma maior compreensão nossa, né, como seres humanos limitados que somos. E essa segunda parte eu achei interessante, que me veio depois que eu comentei sobre ela, ser e pessoa, né? E me veio a seguinte intuição, foi praticamente uma intuição que eu tive, e que eu vi a palavra ser como algo eterno e pessoa como algo limitado. Estamos aqui de passagem, né? O ser, ele se abre, eu vejo assim, como uma forma universal, né? O espírito, né? O espírito que é a nossa própria individualidade e que se mostra no mundo, aqui na Terra, no mundo dos vivos, né? Como pessoa. E pessoa, ela vem como um ínterim, né? Como um fragmento. Essa pessoa que hoje, que somos, cada uma de nós somos, ela é um intervalo de aprendizagem de todo um ser grandioso que mora dentro da gente, que é o nosso espírito, né? Que é um ser eterno. E me veio isso, e eu achei isso interessante. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas assim, me abriu uma visão assim maior em torno até mesmo dessa segunda parte, né? Porque Joana, aqui nessa segunda parte, como ela fala, ela é toda voltada para a quarta força, né, da psicologia, que é a psicologia transpessoal. É aquela que transcende o humano, né? Que ele ultrapassa a pessoa hoje e todas as pessoas que vieram antes dessa pessoa que está aqui hoje, né? Em outras vidas, de outras formas, em outras culturas, em outros conceitos, né? Sendo regido por outras leis, por leis mais agressivas ou menos agressivas, né? Mais limitadas ou menos limitadas. Então, Joana, ela vai mostrando esse pêndulo, né? Do tempo, esse equilíbrio, essa tentativa de nos harmonizar, porque ela nos coloca, ó, estamos aqui de passagem, estamos aqui para melhorar, porque é a lei do progresso. Estamos aqui para seguir em frente e para progredir. E nós estamos a caminho de quê? Nós estamos a caminho do universo inteiro, né, que se abre à nossa frente. Então, nós estamos ainda nesse mundo, né, de provas e de expiações. E o que essas provas, o que essas expiações, como a gente recebe tudo isso? Como a gente concebe todas essas nossas limitações, os nossos desafios, os nossos desafetos, né? E como a gente lida com isso? Como a gente lida com a gente mesmo? Que
nós somos, né, cada um, nós somos os nossos próprios desafetos, nós somos um desafio para nós mesmos, né? E Joana, aí, no primeiro texto, ela levanta, né, ser, e ela fala da pessoa. Por quê? Porque é o que a gente tem de concreto e é através desse ser, né, que se mostra aqui, né, visível a olho nu, como ela é constituída, como essa pessoa é constituída. Nós somos constituídos de consciência, né? A nossa consciência, nós temos aqui a importância que a gente percebe aqui nesse texto, quando ela fala a questão do ego, né? A importância do ego, como esse ego se mostra. E através dele, ele é importante porque ele vai mostrar a nossa cara, né? Ele vai fazer com que a gente se identifique, né? O que a gente quer fazer, o que a gente sabe, como a gente ama, como a gente não ama, por que a gente ama e por que a gente não ama. Então, todas essas informações giram em torno dessa consciência, né? Nós temos essa consciência enquanto seres limitados dentro de uma consciência infinita, que é a consciência divina. O nosso comportamento, como a gente se coloca, né, diante dos nossos próprios desafios, diante dos nossos desafetos, diante daquelas pessoas que a gente ama e que nem sempre ama a gente, né? Você vai deixar de amar? Esse é o nosso desafio. Mesmo que o outro não me aceite, né? Eu o aceito, né? Eu percebo, eu vejo, sim, como eu me vejo, né? A questão comportamento, o autoconhecimento, como eu consigo perceber através de um comportamento meu, comportamento de um irmão, de um amigo, ou de uma pessoa desconhecida, seja lá quem for, eu consigo entender, ou pelo menos respeitar, por que ele está agindo daquele jeito? Isso é um grande desafio, né? A gente entender, a gente tem esses desafios dentro da nossa própria casa. Ontem eu e minha irmã já estavam conversando exatamente disso, né? Que Deus, né, que Deus me ilumine, me ajude a aceitar as coisas que dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, eu tenho dificuldade de entender, né? E às vezes a gente não tem um pingo de paciência para aquilo. Aqui você puxa o ar, respira, fala assim, Deus me ajuda, porque está difícil, né? E essa questão também da personalidade, né? Esse ser, consciência, comportamento, personalidade, que são... A personalidade, ela é transitória. Por que ela é transitória? Porque ela traz toda uma carga de vidas passadas. Ela traz toda a cultura, todo o nosso fator de participação, os nossos relacionamentos, com quem a gente conviveu, com quem a gente teve uma relação interpessoal ou não, né? Se a gente teve uma relação harmoniosa ou não, né? E sempre trabalhando essa questão, ou sempre percebendo, ou tentando perceber, essa ligação entre o ser eterno, né, e o parecer. Que o parecer aí, ele me parece ser a pessoa, né? A identificação, ela assinala o estágio de evolução em que nós nos encontramos. Eu me identifico ainda com estruturas, com dificuldades, ou eu já me libertei? Como eu me identifico? A minha identificação, ela vai mostrar, a nossa identificação, ela vai mostrar para nós o grau de evolução em que estamos, né? E aqui, Joana, ela traz a palavra desidentificação. A desidentificação, pode-se dizer que a desidentificação é a libertação, quando você não se identifica mais com determinadas atitudes que há algum tempo te mexiam com você, te irritavam, hoje já não te atingem mais, né? Então, você não se identifica, né? Então você está liberto. Então, você está tirando as algemas, as amarras, né? E
Nos fatores de desequilíbrio, né, que nós falamos, fatores de equilíbrio, amor, angústia, rancor e ódio, né? A gente está sempre naquele embate, né, entre o espírito, a energia pulsante do espírito, e a escravidão da nossa mente, do nosso corpo, né? O nosso espírito está escravizado dentro desse corpo, e é um espírito pulsante, e esse corpo, ele se coloca como aprisionamento desse espírito. Por que ele está preso? Porque ele precisa aprender mais alguma coisa. E o que ele precisa aprender? Então, é aquela expressão, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Que a minha intuição, né? Que a forma como eu percebo o outro, ou como eu me percebo, né? É isso mesmo? Ou eu estou abrindo as comportas, estou abrindo as portas para me colocar diante do meu espelho, o espelho de mim mesma, me desnudar, né? Tirar, me colocar de forma clara, né? Eu vou ter vergonha de me ver, eu vou querer me tampar, ou eu vou me libertar, ou eu vou tirar as amarras, essas algemas, né? Então, nossa saúde procede do ser eterno, as experiências de vidas anteriores. E aqui, Joana, nesse terceiro texto, Joana, ela nos fala as condições, né? O progresso e a harmonia, que condições eu me encontro, em que condições o meu espírito está, né? Como é que eu me coloco aí como pessoa? Que ser, né? Que pessoa é essa que mostra o ser, que é o meu espírito, né? Como eu me coloco diante disso? E ela fala das estruturas profundas do indivíduo, que lá nas nossas estruturas mais profundas, nós trazemos as nossas vivências, as nossas experiências milenares, né? Nós trazemos tudo aquilo que a gente já viveu, né? Todas essas estruturas, e eu achei interessante que ela coloca que essas experiências, elas nem sempre são harmoniosas entre si. Como é que eu entendi, né? Que eu percebi que Joana está querendo nos dizer quando ela fala nem sempre harmoniosas entre si. Vamos imaginar uma linha de tempo, né? A gente chama essa linha de tempo, por exemplo, de manhã, hora do almoço, à tarde, noitinha, à noite, à madrugada. Essa é uma linha de tempo linear. Né? Então, o que ela está querendo dizer que não há linearidade, né? nesses fatores, nesses fatos profundos que estão enraizados no nosso espírito, estão enraizados no nosso mais profundo, né? Ser. E como é que eu percebo que não há essa linearidade? Por exemplo, eu posso ter um fato que me aconteceu, né? Por exemplo, uma dor de cabeça que eu tenho, um mal-estar súbito que eu tenho, eu vou achar uma causa, né? Eu vou tentar encontrar por que eu senti mal. Aí, então, você vai procurar perto o que aconteceu naquele dia, naquele momento, ou o que aconteceu, por exemplo, naquela semana, né? Que me levou a pensar aquilo. Só que ela está querendo nos mostrar que as nossas experiências, elas estão muito mais ligadas, profundas, a coisas que passaram de vidas passadas, né? A forma como nós trazemos as nossas patologias, as nossas dificuldades. Por quê? Joana, ela trabalha em cima disso, porque se eu estou falando patologias psíquicas, as nossas dificuldades, né, mentais, as nossas dificuldades, nossos embates internos, como né, ela coloca, não é linear. Por exemplo, se fosse linear, aconteceria fatos milenares, muito, né, antigos mesmo,
da nossa existência enquanto espíritos, né, nosso espírito eterno, esses fatos, eles podem, é como se na encarnação seguinte, eu vou resolver o problema. Mas acontece que a gente sabe que não é assim. Então, algo que aconteceu em encarnações muito próximas ainda, né, vamos dizer, seculares e não milenares, de séculos, de anos, né, elas podem exercer uma influência muito maior do que aquelas milenares. Então, ela está falando exatamente, então, nem sempre harmoniosas entre si. Ela não segue aquilo. Nós sabemos que o acúmulo de coisas, né, de dificuldades, de experiências, né, que vivemos, que vivenciamos, elas nem sempre, né, nem sempre não, minto, elas vão somando, né, de encarnação em encarnação. Ou você vai agravar, ou você vai se libertar. Ou a coisa vai ser um agravante, ou ela não vai ser. Ela vai ser um ponto, né, de saída, de compreensão, de percepção maior. E Joana, ela começa, né, falando da questão da libido, né? A libido foi um ponto de estudo de Freud, né? E Freud, ele considerava, era tão assim, a libido é algo tão arcaico em nós, em sensações, arcaico no que eu digo de sensações primitivas, tá? Ela é algo tão primitivo, por quê? Porque a libido é a nossa necessidade de preservar a espécie, né? A minha necessidade de manter, de ter um relacionamento, de gerar um filho, né? Como é que essa libido se mostra para mim? É algo saudável? É algo que não é saudável? E Freud, ele limita o estudo dessa libido simplesmente a esse ínterim em que nós estamos vivendo, né? Do berço ao túmulo. E ele fala que isso é tão forte, né? Ele falava que isso é tão forte na gente, ele dizia que é o fator essencial da vida humana. Ele está errado? Não, ele não está errado, né? Porque é fator essencial da vida humana mesmo, né? É o prazer, é como eu vou me posicionar, que tipo de parceiro eu quero, o cheiro, aí vem um aspecto primitivo, sensações primitivas, por quê? Porque somos atraídos pelo cheiro do outro, né? O cheiro de determinada pessoa, às vezes você conhece a pessoa, não, uma pessoa bacana, né? Que homem bonito, né? Tipão, gostosão, mas se aproxima, não bate, a química não dá, então não dá a química, né? Então, quando Freud ele fala dessa questão, né? Ele fala que isso é um fator essencial da vida humana, né? Mas a libido, para Freud, tem uma ligação muito forte com a nossa relação com o nosso pai e a nossa mãe. E ela chama de influência materno-paternal. Então, como é essa relação de pai e mãe com aquele filho? O filho que deseja a mãe, a filha que deseja o pai. Então, esse é muito louco, né? Como assim? Mas como se eu desejo meu pai? Eu não posso fazer isso. Aí vai criando em nós, né, se é uma relação, se é uma educação, vamos dizer, se a infância ela foi castrada, ela não foi falada, e nós não vamos cobrar isso, a gente cobra dos nossos pais, mas eles também viveram situações até mesmo mais difíceis do que as nossas. Eles fizeram o que eles deram conta de fazer, da mesma forma que nós também estamos fazendo o que a gente dá conta, né? Às vezes você acha assim, eu não estou castrando, mas a visão do filho não é essa, né? Ou às vezes você liberta demais, você deixa muito livre, isso vai trazer uma influência perniciosa, pode trazer ou não, né? Mas, assim, os nossos, né, essas influências, essa infância conduzida com tabus, né, cheio de limites ou sem limite algum,
vai nos trazer tabus perniciosos, né? Essa coisa de desejos irrealizados. Quer dizer, eu posso fazer tudo, né? Ou eu não posso fazer nada. Ou tudo ou nada, né? As consciências, aí vem a consciência de culpa, né? Ah, eu não posso fazer isso, eu fiz isso. Ah, eu magoei meu pai, eu magoei minha mãe. Eu não devia ter feito isso. Então, você vai alimentando aquilo, né? E aquilo vai se tornando uma estrutura de perturbação, né, da personalidade. E quando essa perturbação ela é tão intensa, né, essa angústia, esse ódio, esse rancor, esse amor displicente, essa falta de amor, ela vai se manifestar na nossa personalidade, né? Nós temos aqui a personalidade, que são as etapas, né, das nossas reencarnações. Ela vai trazer, ela vai colocar, né, nos colocar como pessoas doentes ou doentias, aspectos que podem caminhar para um agravamento da nossa personalidade, da nossa patologia, né? Aí vem, né, a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela aponta, né? Ela nos mostra e a gente já consegue provar e comprovar fatores que são incontestáveis, né? Eles estão ligados aos fenômenos, né? E não a causas. O que Joana está querendo dizer com isso? Vamos colocar aí a palavra fenômenos como fatos, né? São os fatos que vão caminhando, que vão se acumulando de encarnação em encarnação e que são trazidos à luz da nossa encarnação, desse ínterim enquanto pessoas que somos hoje, né? E não uma causa imediata, mas uma causa que vem sendo trazida, que vem sendo conduzida, né? As nossas patologias, elas têm as origens, as suas origens em outras vidas, né? Esse acúmulo, esse caminhar do espírito. Então, aqui Joana ela fala, o espírito é autor do seu destino. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos, mais uma vez, Joana batendo nessa mesma tecla. E por que ela bate? Porque nós trazemos em nós aquilo que nós mesmos construímos, aquilo que nós mesmos permitimos, né? Seja o sentimento de culpa, seja o amor ou a falta de amor, seja um sofrimento, uma angústia, uma depressão extrema, seja um fator físico, né? Seja um fator de caráter, de má formação de caráter, má formação de personalidade. Nós temos fatores hereditários, nós sabemos disso. Mas a gente traz essa hereditariedade, também abrange, né? E principalmente abrange as nossas vidas passadas, né? Essa necessidade, né? O que explica, né? Isso explica a necessidade de renascer, né? De reencarnar. Por quê? É a oportunidade que a gente tem de aprender no mundo espiritual e trazer à luz, ou tentar trazer à luz, ou entender, ou permitir que as intuições nos cheguem e que aquelas mensagens que a gente não se lembra do que a gente falou lá do outro mundo, do outro lado do mar, né? O que a gente precisa desse renascimento? Para a gente poder entender, para a gente poder aprender e reaprender, né? Mas os renascimentos, eles não diluem as lembranças, né? Eles não fazem, a gente mantém, tanto é que a gente mantém os vínculos, né? Com pessoas, com familiares, coisas, fatos, né? Vivências, fenômenos pelos quais nós passamos, e que a gente não conseguiu resolver, nós vamos trazer à luz, nós vamos nos reencontrar aqui, né? Como eu mostrei aqui, né?
aqui no Instagram, né, que eu percebi aqui, que eu achei muito interessante, só um minutinho que eu vou falar, que eu achei muito bacana, toda situação mal resolvida, ela vai ser revivida, né? Então, aquilo que não foi solucionado, se não houve uma quebra, se não houve esse desamarrar da algema, esse quebrar essa algema, a gente vai voltar aqui para resolver, né? E quando a gente... Só um minutinho, vou tirar daqui, gente, porque está me atrapalhando aqui. A relação aqui, renascimentos não diluem as lembranças permanecem, tendências e aptidões de desejos e necessidades. Então, os renascimentos, o renascer, ele vai trazer toda a bagagem que a gente traz dentro do nosso espírito, dentro da nossa personalidade, dentro da nossa individualidade, né? A nossa individualidade, isso é nosso, né? Isso é meu. O que é meu, ninguém vai passar por mim. O que está na minha linha de tempo é minha. Aquilo que eu plantei, quem vai colher sou eu. É a lei do progresso, né? Não tem como você fugir, né? E essas frustrações, essas dificuldades, né? Esses desarranjos, né? Da nossa personalidade, do nosso caráter, ou desarranjos sociais, né? Familiares, quando não são digeridas, elas são agravadas ou são fatores agravantes, né? Eles, dos mais variados distúrbios psicológicos. Então, nós trazemos tudo isso. E a psicologia tradicional, ela nos coloca como ser máquina, né? Ela nos limita, né? Nós temos uma visão, fica na visão reducionista, limitada a um feixe de desejos e de paixões primitivas. Isso é enorme, né? Nós trazemos em nós, a psicologia tradicional, ela não abarca, ela não abraça o contingente daquilo que está além do nosso físico, do nosso corpo, da pessoa, né? A partir da psicologia transpessoal, o ser, né, passou a ser observado de forma mais minuciosa, de uma análise mais detalhada. A percepção foi nos dando a capacidade de perceber que muitas das nossas dificuldades não são desse ínterim enquanto pessoas aqui e agora, né, do berço ao túmulo. Nós trazemos isso de vidas pregressas, de vidas passadas, né? A transpessoal busca valores e conhecimentos que vão além dessa vida, abrindo a consciência, que se auto-reconhece, que disciplina-se até atingir a lucidez. Então, a partir do momento que eu descortino, que eu permito perceber, é lógico que nós não temos condições de perceber tudo nessa vida, porque senão a gente se perderia nisso tudo, né? Tanto é que vem doses homeopáticas, né? As nossas encarnações, as nossas reencarnações, elas vêm como doses homeopáticas para a gente ir tomando esse remedinho e sanando as dificuldades, as nossas dores e transformando, né? O que a gente chama aí, que Joana nos diz, que eu achei interessante, se não me engano, acho que foi até o César que falou, que achou interessante também, essa expressão, né, que é a esqueci aqui a palavra agora, fugiu aqui, e desidentificação. Então, a partir do momento que você não se identifica mais, essas doses homeopáticas, você vai
desligando, você vai se libertando. E a psicologia, a transpessoal, ela vai enriquecer-nos, ela enriquece os nossos valores. Aquilo que eu não conseguia entender, eu passo a compreender melhor. Diminui o meu grau de culpa, né? Eu começo a um processo de autoconhecimento e aí eu sinto necessidade da disciplina, né? Como diz Emmanuel, né? Emmanuel dizia, o que é preciso, né? Chico perguntando, o que é preciso para a gente melhorar? Primeira coisa, disciplina. Segunda coisa, disciplina. Terceira, disciplina. 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 Então, a disciplina é você perceber, você manter o caminho de crescimento, de consciência. E a partir do momento que você tem essa disciplina e que você se permite, você amplia o seu grau de consciência e automaticamente você se torna uma pessoa muito mais lúcida, né? Lucidez vem de luz, né? Vem de brilho, vem de ascensão. Então, quando a pessoa, ela passou tantos anos, ela está velha, mas ela está lúcida, isso não te dá um negócio como ela está consciente ainda de quem ela é. Ela não perdeu o fio da meada, ela não perdeu a sua essência, ela não perdeu, ela sabe quem ela é, ela sabe que ela está aqui, que caminho vai seguir, né? Abrem-se, então, as perspectivas e facultam-lhes a oportunidade de dilatação do campo intelecto-emocional, passando a vencer as sequelas das existências anteriores que se exteriorizam em forma de desarmonia. Então, a gente vai fazendo com que nosso ser se torne cada vez mais harmônico, se torne cada vez mais consciente. Estou aqui, estou passando por essa dificuldade, por essa prova, por essa expiação, tem algum motivo. Então, se tem algum motivo, então, Deus, me perdoe. Automaticamente, quando você se torna um ser lúcido, você tem essa consciência, que você torna isso consciente, a primeira coisa que te vem a palavra é perdão, oh meu Deus, perdão. Né? Eu não sabia, eles não sabem o que fazem. Né? A gente não sabe não tem consciência nessa encarnação, mas a nossa intuição está nos mostrando. E é a psicologia transpessoal que vai nos mostrar isso. Né? Então, a partir do momento, e Joana, né, ela fala que para a gente alcançar, né, o progresso e a harmonia, ela nos apresenta algumas estruturas. A primeira delas, né? Aí nós temos a desidentificação com os graves compromissos que ainda o atormentam. Né? Eu vou conseguir, eu vou alcançar o meu progresso, eu vou conseguir sair desse patamar, dessa insistência, desse bater na mesma tecla, de amassar o mesmo barro, de manter os meus pés sujos naquela lama, naquele barro pegajoso, que me corrói, que me traz rancor, que me traz o ódio, que vem como um ácido que vai me corroendo por dentro. A partir do momento que eu consigo me libertar desses, olha, me perdoa, né? E você passa, então, você sente um alívio no peito, quando a gente consegue entender, né, e consegue ver que o outro é o outro, né, que eu não posso, por mais que eu queira que seja, ou que tenha sido mais fácil para mim entender, para o outro não é. Então, a gente quer, continuar enfiando goela abaixo, né, orientando, mas a gente não pode perder, né, ela não entende, eu vou largar para lá. Não é isso. Né? Você continua com o seu processo de crescimento, você continua sendo um exemplo de transformação, né? Você se transforma, e quem está ao seu redor começa a perceber isso, e às vezes a pessoa não consegue entender
com o que você fala, mas ela consegue perceber com o que você faz, né? As suas ações, as nossas ações, elas se mostram muito mais para o outro do que as nossas palavras. Eu posso simplesmente falar, jogar palavras ao vento, mas as minhas ações, o meu comportamento, a minha personalidade, não dá para enganar e não dá para esconder, né? A impregnação de ideias, aspirações mais abrangentes e agradáveis povoam-lhe a paisagem mental. Então, quando você passa pelo processo, você não se identifica mais com aquela dor que era insuportável para você, e você faz, nossa, que alívio, eu aprendi a perdoar. Eu realmente perdoei a mim e ao outro. Então, você começa a perceber, a sentir que a sua mente, que a sua consciência, que aquela sensação de culpa, ela vai ficando cada vez menor, ela vai ficando, suas ideias, os seus pensamentos, para de ficar apontando o dedo, né? Quando ameaça apontar o dedo, você fala, mas eu também sou assim, né? Por que que eu estou julgando o outro? Se muitas vezes eu também ainda cometo esse tipo de erro, ou eu ainda falo coisas que machucam, a partir do momento que você começa a perceber que o outro também, o que ele está fazendo, não é bom, ele também é um exemplo para você, né? Não é você achar que você é o suprassumo, o bonzão do pedaço, a boazuda lá do pedaço, e que você vai, eu já aprendi, pronto, se quiser me seguir, me segue, não quiser, não segue, né? Então, que a gente seja exemplos para a gente mesmo, reforçando a nós mesmos. Faça viável o autoconhecimento. Então, naqueles momentos de sofrimento, que você fecha os olhos, né? Você puxa o ar, você respira e você solta o ar, e você vai fazendo esse movimento, você vai levando, você vai enchendo o seu espírito, o seu corpo de boas energias, né? As células, elas entram num processo de, vamos dizer, elas se conectam e essa eletricidade, né? Essa eletricidade, essa capacidade de energizar o seu próprio corpo, que nós vimos muito bem isso no sábado, principalmente, e a gente vê todo sábado, energia pura, né? A gente vai começando a entender, né? Nos autoconhecer. Quantas vezes você chega na frente do espelho e às vezes você tem uma situação que você não sabe como eu faço isso, né? Eu acho que todo mundo faz isso, né? A partir do momento que você vai se colocando e você vai se colocando os limites, você vai tentando entender por que que você agiu daquela forma, é um processo de autoconhecimento. É um processo de meditação. A meditação, ela é um processo de você interiorizar e exteriorizar. Você puxa o ar e solta o ar. No que você solta o ar, libera tudo que está te magoando. Aí, quando você começa a pensar e você puxa o ar e você vai se acalmando, o seu espírito vai se ajustando, você começa a ter maior clareza da situação em que você se encontra. A mente torna-se um espelho para nós. Então, o que eu trago aqui, né? Eu me coloco diante de mim mesma, eu me vejo como a gente já falou tantas vezes, eu me vejo tal qual eu sou, com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, enquanto ser, enquanto pessoa principalmente, e tentando melhorar, moldar, burilar, trabalhar esse tesouro, esse diamante que eu trago dentro de mim, que é o meu próprio espírito, que é a minha essência. Através de um autoexame, olha, achei isso interessante, sem emoção, da própria realidade, impede os sentimentos de autocompaixão, autopromoção, justificação ou culpa. Quer dizer, quando você fala, não sei o quê, nossa, mas eu agi daquela forma, mas eu tive tão boas intenções. Então, você está mexendo com a emoção. Você assim, olha, tive boa intenção, coisíssima nenhuma, não tenho nada a ver com isso, não devia ter feito isso, não.
né? Eu não devia ter agido, eu não sou melhor do que ninguém, né? Assim, mas para que eu fiz isso? Você sente como se você estivesse voltando a uma estaca, não zero, mas uma estaca da qual você já havia conseguido avançar um pouquinho. Quando você percebe que você volta, você fala assim, oh, meu Deus, eu já tinha conseguido, eu sei esse caminho, eu já sei que não é assim. Aí você vai lá, né? Isso é agir sem emoção, né? Você se permitir ver, né? Sem justificativas. Ah, eu agi assim, por causa disso eu não tive opção. A gente tem sempre opção, né? E uma das opções é não fazer, né? Simples assim. Uma das opções é a gente não justificar, né? Uma das opções é não ver o outro e colocar nele culpa que ele não tem, que nem a gente, muitas vezes, a gente não tem. Então, quando você faz esse autoexame, quando você se vê diante do espelho, né, colocando, olha, você é um ser limitado, o que você está achando que você é? Né? Você consegue um retrato fiel do que se é, do que fazer-se para amar-se e ajudar-se, e esse resultado, ele se mostra imediato. Quando você se permite tirar essa máscara de justificativas, de culpa, de ai, coitadinho de mim, de vitimização, você se coloca um ser integral, você se coloca de forma saudável, mesmo que não seja o ideal para você. Mas nós somos aquilo. Então, que eu comece então a perceber, né, que eu começo, olha, eu sou assim, então, o que eu posso fazer para melhorar? Quando você passa, mas eu não quero isso mais, você está desidentificando, você está amando-se, e assim, aceitando, perdoando o outro, amando você, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva, qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo, quer dizer, está vazio, você não preencheu aquilo ali, né? Quando se não torna perturbador. Então, se você não tira isso, se você não se permite ver, essa harmonia, ela não vai existir, você não vai conseguir equilibrar, né? Você não vai conseguir se ajustar, você não vai conseguir se libertar das suas próprias amarras, e aquilo, se você insiste em manter aquilo vai se tornar uma perturbação muito maior, né? Olha que interessante que Joana fala, ninguém é culpado conscientemente de ser frágil. Então, nós não somos, né? Conscientemente, nós não temos culpa da nossa fragilidade. E a gente está sempre culpando a gente ou alguém, né? Da nossa fragmentação. Mas a permanência na postura denota imaturidade, né? Essa é quando a gente fala, nós temos a maturidade, né? E nós temos o amadurecimento fisiológico, físico, químico, mas a nossa maturidade emocional, ela fica muito aquém, ela não acompanha o desenvolvimento, o andar da carruagem, né? A gente está sempre se sentindo a vítima, se sentindo frágil, se sentindo pequeno, e manter-se nessa postura, dessa imaturidade, não se permite se desidentificar, não se identificar mais com aquilo e não cultuar aquilo. Você pega a sua dor e nina ela, né? Aí você está sempre ali.
Onde você vai ter um sorriso, alguém está sorrindo para você. Ah, mas eu não mereço esse sorriso. Você está eliminando a sua dor. Ah, aqui jaz a culpada de tudo, né? De tudo que, né? Culpada de tudo. Olha a arrogância. Isso é um sinal de uma arrogância extrema. Como é que eu sou a culpada de tudo? As minhas pequenas culpas, as minhas grandes culpas, eu tenho que resolver. Eu não vou ficar me mostrando como aquele ser sofrido, doloroso, né? Eu tenho um amigo, eu estou gostando demais, ele me manda sempre. Ele aprendeu a colocar sorriso no rosto dos santos, né? De Jesus, de Maria. Então, aquilo me passa uma paz, uma alegria, porque quebra, né? Eu falei para ele, eu falei, Luiz, você quebra aquela ideia de que aquele ser, um ser sofrido, Deus pregado na cruz, nós queremos um Deus vivo, né? Um Jesus, o Deus pregado na cruz, não, Jesus, né? Aquele ser que passou por aquela missão, não vamos entrar em detalhes aqui, porque dor, né? Não existe dor maior do que tudo aquilo. Mas, né, quando você não acalenta aquele santo, né, que está sempre com aquela cara de quem, ai meu Deus, você olha para a pessoa, ela está sempre lá, o olhar está caído. Você fala, meu Deus do céu, mas não é possível. De novo, né? Aí você vai, tem conversa, nada. Por quê? O processo do outro. Não é você, é o outro. Mas manifestação psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Aí esse comportamento é doentio. Porque a partir do momento que você cultua toda aquela dor, né, você está minando a sua dor. Olha, quão triste eu sou. Olha, quão culpado eu sou. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis, que contribuem para a realização da... Fugiu aqui, gente? Alguém? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui para mim. Da meta. Realização da meta. Isso, obrigada. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis que contribuem para a realização da meta. Contínuos esforços criam novos condicionamentos que levam ao êxito. Então, continuando, mantendo a mesma linha de raciocínio, de ser melhor, né, de cortar, de quebrar as nossas algemas, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ocorre, resulta do empenho individual. Então, milagres não acontecem. Aquilo que muitas vezes se parece ou lembra um milagre é uma transformação interna, é uma aceitação de uma vivência, de uma vida, de uma situação e que você vai ter que enfrentar. Então, você cresce. E quando você cresce, se você alimenta esse espírito de bons pensamentos, você se alimenta de aceitação, de perdão, de amor, o seu desempenho, né, você se mostra para o mundo de uma forma totalmente diferente, muito mais saudável. O autodescobrimento, conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, como realizá-lo e como dar início à nova fase. A permanência nos estados habituais tira a possibilidade de o ser observar, as incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas desdobrá-las. Então, autodescobrimento, tudo está dentro da gente. A partir do momento que eu descubro, que eu descortino tudo isso, né, eu vou observar quantas possibilidades, e eu estou julgando isso fora, está dentro de mim, não é ninguém que vai chegar e vai me dar de embrulhar num papel, um laço bonito, e me dar. Eu vou encontrar dentro de mim mesma. E dentro disso eu vou ter as incalculáveis possibilidades que estão ao meu alcance, né? E muitas vezes eu acho que está ao alcance do outro, mas menos do meu. Mas está ali, na minha frente,
né? Está nas minhas mãos, e eu insisto em não ver e não fazer nada por isso. O autoencontro pode se dar através da reflexão, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que a aguarda. Gente, eu vi um quadro, eu me esqueci qual é o pintor. É uma imagem de um jovem, estava dentro da água, né? Dentro do mar, tinha um velho, uma mulher e uma criança, e eles estavam ali se afogando. E esse jovem, ele tentava salvar o velho. Você tendo um olhar, né? Mas, nossa, aquele jovem está tentando salvar o seu pai, alguma coisa assim. Só que, analisando, eu fui lendo a respeito desse texto, o que esse pintor, como ele analisou isso, e que ele mostrou assim, que aquele jovem que está tentando salvar é você, né? É o seu espírito. Você está muito mais ligado ao seu passado, que ali é representado por um velho, e você está esquecendo de olhar para o lado em que a mulher ali representa o presente e a criança o seu futuro. Então, se você se liga, está amarrado, se você se identifica só com o seu passado e você não sai daquilo ali, você está tentando tirar e você está tentando salvar o seu passado, o seu presente, o seu futuro, estão ali diante dos seus olhos e você não tem mão para estender a eles e modificar e salvá-los, ou seja, salvar-se, que é o seu presente e o seu futuro. O honesto desejo de conhecer-se faz a esfinge perturbadora atirar-se ao mar do discernimento. Então, aquela figura, né, desafiante, aquela figura dolorosa e que te faz subir o morro, carregando a pedra rola, você vai lá e pega a pedra de novo e tenta subir. Ela rola e você pega de novo e tenta subir. Quando você faz com que está sempre ali o animal, né, a águia está sempre ali comendo o seu fígado e você está lá insistindo, está lá e você não sai dali e o seu fígado está sendo devorado e você está lá e ele se recompõe e você está lá de novo, né? Essa esfinge perturbadora, quando você começa a perceber, poxa, eu tenho que sair desse negócio, eu tenho que parar de carregar essa pedra. Tem anos, séculos, milênios que eu estou carregando essa pedra e eu não saio dela. Esse bicho está aqui me mordendo, me comendo, e eu estou permitindo que isso aconteça séculos sem fim, né? Então, quando eu começo a perceber discernimento, a discernir, a separar o que é bom do que não é, o que é feio, do que não é belo, né? Do que é saudável, o que é não saudável. Então, a partir do momento em que eu me permito perceber que eu me lanço ao mar da compreensão, da aceitação, do perdão, do amor, eu me torno livre sem a maldita fatalidade de ser infeliz. Então, eu sou infeliz porque eu cultuo essa dor, porque eu estou grudada, pregada, tentando salvar ali de todo jeito o meu passado, ele já foi, né? Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. O que passou, já foi construído. Então, eu estou carregando todas essas amarras, continuo me identificando com tudo isso. Para que eu sou? Por que Deus, por que não? Deus me fez um ser inteligente. Então, que eu tenho discernimento de perceber por que eu estou batendo nessa mesma tecla? Por que eu insisto nisso aqui? Né? O outro fala, eu tenho que fazer isso, você vai lá e faz, porque o outro tem sempre razão? Não, peraí, esse negócio aqui é bom para mim? O que essa pessoa falou para mim é legal?
Vai me ajudar? Não. Vai só manter, às vezes, o outro te dá uma orientação que ele gostaria de ter e que ele não consegue. Então, ele reflete no outro. Mas o outro, você é o outro para aquele ser, da mesma forma que aquele outro é o outro para você, né? Então, essa ideia de que a infelicidade, né, está ligada àquilo que me amarra com as coisas negativas que eu me identifico, né? Aí ela fala, a maldita fatalidade de ser infeliz. Se é fatal, eu tenho que sair disso, né? Isso é karma. Nasci para isso, não posso fazer nada. Não só pode, como deve, né? E Joana, então, termina. Não, tem mais alguma coisa aqui. Tem mais algumas informações para nós aqui. Então, vamos lá. A consciência liberta das heranças paterno-maternais, produzindo conhecimento lúcido e benéfico. Quando a gente está sempre assim, meu pai nunca ligou, minha mãe também nunca ligou, a partir do momento, quando eu sofri, fazia isso, meu pai não gostava de mim, meu pai... Bem, né? A gente está sempre ali justificando, a gente está sempre apontando o dedo para alguém. Tá certo. Mas a partir do momento que você olha, meu pai, minha mãe, ou o outro, ele tentou fazer da melhor forma que pôde. E eu estou apontando o dedo para esse ser que tentou fazer do jeito dele. Para que eu vou ficar insistindo em botar a culpa? Eu já contei a história minha aqui. Eu vivia culpando meu pai por um monte de coisa, né? E aquele rancor, aquilo ia me corroendo. Até que um dia eu falei assim, gente, mas não faz o menor sentido eu ficar apontando dele. Meu pai não está nem aqui mais, meu pai já desencarnou, meu pai está do outro lado, né? Para quê? Ô pai, me perdoa. Me perdoa e eu te perdoo também. Você fez o que você deu conta, você fez o que você sabia fazer. Eu não posso exigir do outro aquilo que nem eu mesmo estou sabendo como agir, como fazer. Gente, eu vou tirar uma pedra em cima do meu peito e das minhas costas. Aquele alívio. E realmente, né? Passou. Ao lado da meditação, encontra-se a ação solidária no concerto social, que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando-o dos caprichos do ego e liberando-o das arbitrárias injunções limitadas e angustiantes. Então, a partir do momento que eu medito e que eu me autoencontro, que eu me autoconheço, eu vou liberando, eu vou criando novas possibilidades. E aquilo ali, a água ela vai mexendo. Aquele lodo que estava ali, que a água estava parada, começa a sair. Então, a água em movimento, mantém a sua moedinha de pé rolando sempre. Se ela tombou ou se ela caiu, levanta e bota ela para frente de novo, né? O intercâmbio social com objetivos fraternais rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à afetividade. Então, quando você enxerga o outro como seu irmão mesmo, né, que você entende as limitações dele, a dificuldade dele, você está abrindo, né, os seus braços. Esse é o intercâmbio social fraterno. Seja ele o seu irmão de sangue ou não, né? Nós somos irmãos da família humana, da grande fraternidade humana. Sem apego, sem paixão, sem desejo, sem neurose, facultando a harmonia pessoal, sem ansiedade, sem conflito, sem culpa. É difícil. Não é fácil, não. É muito difícil. Ensejando saúde mental e emocional, indispensáveis à saúde física. Então, se você está mentalmente tranquilo, se você se reconhece ou você percebe que você está abrindo o campo para você mesmo,
o seu corpo reflete aquilo. Você se torna mais ativo, mais alegre, o sorriso está na sua cara, independente da situação em que você vive, mesmo que você chore, mas você sabe que é um dia após o outro, que aquilo vai passar, né? Que as coisas vão passar, porque elas precisam passar, e elas vão passar, porque é a lei do progresso. As condições do progresso e da harmonia do seu real propõem um estado de virtudes evangélicas. Aí eu achei essa árvorezinha aqui com essas virtudes evangélicas. E olha lá na base dela, na raiz dela. Paz, amor e verdade. Amor a si mesmo e ao outro. Verdade, sem você tampar, tirando o véu, você se mostrando mesmo, tentando entender o outro também. Por mais difícil que seja, você tentar entender como essa pessoa realmente, né, está precisando de ajuda e tal, se entender aquilo ali, né, aquela situação, né? E paz, você consegue alcançar a paz. Aí vem pureza, felicidade, introspecção, que é o momento de reflexão, autorrespeito. Se você se abre à verdade, você está sendo honesto com você mesmo, você está cooperando para a sua melhoria, você aumenta, então, a sua autoconfiança e você aprende a se desapegar. E você começa a perceber que tudo está dentro, tudo dentro de uma estrutura tão simples, né? E que é possível tolerar, porque você adquire uma coragem e você agradece por aquilo que você está passando, por mais difícil que seja, e você aprende a perdoar. E você se torna leve, generoso, né? Compassivo. Você começa a entender, a tratar a todos com paixão, né? Paixão com, né? Amor com humildade. E você se torna, então, você começa a perceber que o bem é melhor do que o mal ele destrói, e o bem te eleva, cresce, e você se torna uma pessoa íntegra e doce, e está sempre feliz, em contentamento, e passa a ser paciente, e você se torna flexível, porque você não se fecha, você não se amarra, você se solta, e você se torna gentil. E a partir do momento que você se torna gentil, você adquire paz, amor e verdade. Então, olha, né, que são as verdades evangélicas. Amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, com segurança de propósitos, metas e realizações. É o passo inicial da fase nova, ao lado do perdão libertador de ressentimentos, desgosto e inferioridade, geradora de reações de violência ou de depressão com caráter autopunitivo. Então, a partir do momento que você se liberta, que você percebe a verdade vos libertará, né? Essa frase a gente ouviu tantas vezes, mas ela é bíblica, né? Conheces a verdade vos libertará, e você vai atingir a paz, você vai conseguir a paz. Você vai se tornar um ser puro, um ser livre, aberto, lúcido. E Joana, ela termina com esses dois últimos parágrafos. Eu coloquei essa coisa colorida aí porque é uma revolução de cores, né? É uma revolução, é um circular, é um círculo que a gente vive. Encontrando momentos de luz, momentos de dor, e assim a gente vai levar. Você não pode se deixar abater nesses momentos em que a dor ou que a falta de luz se faz presente. Siga em frente, sempre para o alto, sempre para o alto. Na visão transpessoal, o progresso e a harmonia são conquistas internas do ser humano, que se exteriorizam como o entendimento da vida e atração por ela, num empenho incessante de crescer e jamais cansar-se, saturar-se ou desistir. Então, quanto mais a gente vive e quanto mais felicidade a gente tem, quanto mais paz a gente consegue,
quanto mais a verdade se mostra para nós, mais a gente quer essa paz, essa felicidade, essa verdade. A gente não desiste dela, porque ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, é a nossa vida. O progresso é fatalidade da vida. Então, não tem como, a vida, ela exige progresso, ela exige ascensão. E a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua plenificação. Então, aí, Joana, ela termina essa segunda etapa, essa segunda parte, né, do livro Ser Consciente, dessa forma, tá? Então, vou parar aqui e a gente vai comentar.